Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Ontem, irmãos, nós falamos sobre a história da mulher pega em pleno ato de adultério. Uma das lições mais comovente, mais inspiradora, mais libertadora da história da humanidade em geral. Por que essa história, irmãos, é tão válida para nós como seres humanos? Porque essa história, irmão, representa o perdão, a misericórdia de Deus e representa a não misericórdia do homem. O desejo do homem de querer condenar, de querer matar. Isso nós estamos falando do que é justo. Era justo a mulher morrer por apedrejamento, porque ela cometeu um delito muito grave. O que a mulher cometeu, fique bem saliente, é passivo de pena de morte por apedrejamento. Não se está discutindo o fato de que ela era culpada. Não se está discutindo o fato de que ela era merecedora do castigo. Não. Está se discutindo o fato de o homem ser como Deus. Os verdadeiros seguidores assimilar, absorver aquilo que é de Deus, que é o que? Misericórdia. Que mesmo sendo justo para nós, todos nós que pecamos, termos sido condenados ao inferno, mesmo assim Deus exerceu misericórdia e nos salvou através da morte e sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que o Deus Todo-Poderoso executou esta misericórdia conosco, nós devemos ter, nós que nos dizemos seguidores de Deus, filhos de Deus, por adoção através de Jesus Cristo, temos que ter os mesmos atributos de Deus, exercer misericórdia, mesmo estando certo, mesmo o julgamento sendo justo. O que Deus exerce é misericórdia, caso haja o arrependimento da parte que cometeu o pecado. Simples assim. E por que um cristão hoje vai aceitar a pena de morte? Quando você ficar a favor da pena de morte, mesmo sendo justo aquilo para aquele que vai morrer, você não exerce misericórdia, você não está tendo os atributos de Deus. Porque a misericórdia vai ser exercida, mas ele cometeu os crimes graves e não se arrependeu. E o que é que Deus fez conosco? E o que é que Deus faz? O que é que Deus ainda está fazendo com aqueles que ainda não seguem Jesus Cristo? O que é que Ele está fazendo? Ele executou a pena de morte? Não. O que é que Deus espera? Deus espera até o último suspiro para ver se a pessoa se arrepende. Após a morte é que não há mais jeito. Não há mais o que se fazer. Segue-se o juízo. Como alguns dizem, segue-se a fila. Segue-se a vida. Não pode fazer nada. Mas enquanto o pior dos pecadores na face dessa terra estiver com vida, Deus não vai executar a pena de morte nele. Deus, viu? O Criador, aquele que deu a vida, não vai executar. Por que ele não vai executar? Porque ele me ensinou isso. Que enquanto aquela pessoa tiver vida, há esperança para arrependimento. Após fechar os olhos, se pode fazer mais nada. Mas os homens se autopromoveram de uma forma tão tremenda no lugar de Deus que executa antes. Há penas de morte por aí pelo mundo todo. E não tem misericórdia. Quem executa a pena de morte não tem os atributos de Deus. Não se compare com Deus e não diga que é seguidor de Deus. É um mentiroso e blasfemo. O verdadeiro seguidor de Deus tem que abominar a pena de morte. Prisão perpétua é o máximo que um seguidor sincero de Jesus Cristo pode opinar. Prisão perpétua. Preso sempre. Certo? Pena de morte não é para cristão verdadeiro, cristão que segue Jesus Cristo, né? Porque Deus, o Pai, Jesus Cristo não tem nada com a morte.
Não tem nada com a condenação. Nós já dissemos aqui que as condenações só vêm porque o homem condena a ele mesmo. Deus não condena ninguém ao inferno. Deus é muito amoroso, é muito misericordioso. Os homens que estão indo para o inferno, os homens que estão sendo condenados, são eles mesmos que estão se condenando. Porque eles querem fazer o que não presta e ainda querem ficar com Deus. Não pode. É a justiça que exige isso deles. Fique com Deus. Vá com Deus. Se livre dessas safadezas, se livre do que não presta. Vá com Deus e terá vida eterna. Não pode ser condenado jamais. Porque é isso que Deus quer. Mas o homem é tão arrogante, tão metido a besta, tão ser igual a Deus, que ele faz o que não presta e ainda não quer ser condenado. E culpa a Deus. A humanidade culpa a Deus por muitos estarem sendo condenados. Quando na verdade é o homem que não presta. É o homem que se condena. Você é que decide a sua vida. É você que vai dizer se você vai para o inferno ou se você vai para o céu. O poder está na sua mão. Deus lhe deu isso. Agora decida ficar com Jesus Cristo para ver se você vai para o inferno. Decida. Mas não quer. Insiste em querer viver no que não presta. Insiste em querer dar uma de bonzinho com sua própria justiça. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço nada com ninguém, não mexo com ninguém. Como se nascesse totalmente livre de tudo, fosse um santo. Quando vai ver, vasculhar o coração, vasculhar a mente, encontra muita coisa, né? Mas se engana a si mesmo. Acha que a justiça é o suficiente. Não precisa aceitar Jesus Cristo, não. Não é pecador, não. Então, irmãos, quando aquela multidão se deparou com a situação de que eles que iriam executar ali a ordem de Deus, que a mulher era culpada, era traidora mesmo, tinha que ser morta por apedrejamento. Quando Jesus diz a ele, aquele que não cometeu nenhum pecado, segundo a lei, é o único que pode atirar a pedra na mulher. Porque você executa a lei, aí tem poder para executar a condenação da lei de Deus. Você cumpre a lei de Deus, aí tem condições de executar a lei de Deus. Quando Jesus disse, aquele no meio de vocês que estiver cumprindo toda a lei de Deus, sem falhar em nada, a lei de Moisés. Porque está escrito na lei de Moisés, morte por apedrejamento por adultério. Então estavam corretos. O problema não é a acusação. Não é essa mulher que estava errada. O problema era quem iria executar a sentença. Quem pode executar a sentença? A Jesus Cristo disse, só quem pode é aquele que cumpriu a lei inteira. Quando eles olharam para eles mesmos, eles viram que não tinham condições. Eles só tinham condições de botar o julgamento. Por isso que a Bíblia diz que há um só juiz. Nós somos observadores da lei. Nós não somos executores da lei. Nós somos observadores. Nós estudamos e julgamos, segundo a reta justiça. Mas executar não podemos. Porque há um só juiz, a Bíblia diz, que pode julgar tanto os vivos como os mortos. Jesus Cristo, o justo. Por que Jesus Cristo, o justo, a Bíblia diz? Porque foi o único que cumpriu a lei de Moisés por completo. O único que tem poder de condenar e absolver é Jesus Cristo. Foi isso que ele fez com a mulher, mediante o arrependimento dela. Então, quando o povão, gente arrogante, que acha que pode condenar, porque fulano falhou, fulano fraquejou, fulano caiu, não tem condições de perdoar porque não segue a Deus. E dizem que é cristão, dizem que é seguidor de Jesus Cristo, mas não tem condições de perdoar a ofensa que o irmão fez com ele. Não tem condições, não tem capacidade, não encontra forças nele mesmo de perdoar aquela pessoa. De ir até aquela pessoa, mesmo estando certo, de ir até aquela pessoa e pedir perdão, para reconciliar aquela pessoa com ela, para amar aquela pessoa, para conquistar aquela pessoa. Ele não tem condições de fazer isso, porque ele não tem os atributos de Deus, mesmo sendo seguidor dele. O verdadeiro seguidor de Jesus Cristo faz isso, porque ele tem um sentimento de Deus dentro dele. O negócio dele é executar misericórdia, o negócio dele é amar, o negócio dele é levantar, mesmo que para isso ele estando certo, e o irmão pisou, lhe feriu, lhe massacrou. Mas ele tem tanto Deus dentro dele, tem tanto amor dentro dele, que ele vai até o irmão que feriu ele,
que está completamente errado, ele vai até ele e pede perdão. Ele se coloca no lugar de errado e conquista o irmão para ele, porque ele tem os atributos de Deus. Porque Deus fez isso conosco. Nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. E Deus veio, morreu, sacrificou-se, fez tudo por nós, nós sendo inimigos dele. Ele nos reconciliou de novo com ele mesmo, através de Jesus Cristo. Então, o verdadeiro seguidor de Deus, de Jesus Cristo, tem que ter os mesmos atributos dele. Quem diz que é seguidor e não tem isso, é mentiroso, engana a si mesmo e vai de mal a pior. Começaram a jogar as pedras no chão, criaram vergonha na cara, viram que não tinham condições de executar nada, porque eram farinha do mesmo saco, podia não ter os mesmos pecados que a mulher tinha, que era tremendo aquele pecado ali do adultério. A mulher foi muito maliciosa. Se a mulher que trai o seu marido, ou o marido que trai a sua mulher, se torna uma verdadeira prostituta, um verdadeiro prostituto, segue conselhos de Satanás, é mal mesmo. É gente ruim que não presta. O traidor é ruim. Viu? Não venha querer absorver, não. É mal, é péssimo, é um câncer. A mulher que trai o seu marido não tem vergonha na cara. Devia ter vergonha na cara. O homem que trai a sua mulher devia ter vergonha na cara. Devia se considerar um imundo, uma imunda. Porque é de Satanás, é feio, viu? Para o mundo é uma coisa bonita botar gaia. As pessoas, fulano conta para fulano na praça lá, conta para o outro, ah, fiz isso, peguei fulano, peguei ciclano, como se fosse algo orgulhoso. É nojento, é doentio, é de Satanás. Você está controlado por Satanás quando você faz isso. Que fique bem claro. Agora, o que é fiel, que mantém sua integridade com sua esposa, com seu esposo, esse sim é de Deus. Esse sim é luz. Quando Satanás vem com essas bolotas do inferno, não vai para cima não. Como muitos aí, é minha fraqueza isso. É porque é controlado por Satanás. Por isso que é fraco nisso. Jogaram todo mundo as pedras no chão, foram embora, ficou só a mulher, Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, ninguém te condenou, mulher? Ela disse, não, Senhor. Agora Jesus Cristo diz, eu sou o único que posso, porque eu cumpro a lei de Moisés. Mas eu não vou te condenar. Agora tem uma coisa, vá em paz. E não peque mais, viu? Abra seu olho. Não peque mais, não. Estou te dando uma oportunidade. Agarre com todas as suas forças. Não brinque com isso, não. Que isso é um câncer. Traição no casamento é um câncer maligno. Todos que fazem isso são cancerosos. Cancerosos espiritualmente falando. É um câncer espiritual. É a traição no casamento. A Bíblia diz que bem-aventurado é o leito sem mácula. Sadio, limpo. Esposo e esposa unidos, um só. Isso é puro, isto é beleza. Mas aqueles que vêm fazendo o que não presta, não. São câncer, são pessoas cancerosas, que vão ser condenadas ao inferno se não se arrependerem. Logo após isso, irmãos, Jesus quis executar isso aí, estando todos ali reunidos, né? Os discípulos estavam ali. Depois os próprios religiosos se chegam mais, porque eles querem ver o que é que Jesus vai dizer depois. Sabe o que é que Jesus Cristo diz para ele? Como quem diz, você sabe por que eu fiz tudo isso aqui? Calei essa multidão, no instante cada um jogou a sua pedra, no instante cada um procurou o seu lugar, no instante cada um criou vergonha na cara. Sabe por que isso? Porque eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará no escuro ou trevas, sem saber para onde vai. Mas muito pelo contrário, quem me segue terá luz e tudo será esclarecido em sua vida. Todas as perguntas serão respondidas sobre o que a pessoa é, de onde veio, para onde vai. Tudo será claro, eu sou a luz para isso. Tudo isso em sua vida será esclarecido, disse Jesus Cristo. Mas
Os fariseus, chefes religiosos, que sempre complicam as coisas e confundem o caminho de Deus para que o povão não acerte. Religioso é isso. Religião é isso. É confundir o caminho de Deus para que o povão não caminhe, não acerte. Por isso que eu aconselho, não vá atrás de religião. Não vá atrás de líder religioso sem antes consultar os evangelhos, conhecer os ensinos de Jesus Cristo, para você saber se a sua religião, denominação evangélica, pastor ou líder espiritual está dentro do caminho de Jesus Cristo. Porque complicar, complica, viu? Complicar, complica. E o problema é seu de cair na complicação. Jesus Cristo disse, é um cego guiando outros cegos. Aqueles que seguem seus líderes, suas denominações, suas religiões, sem ler os evangelhos, sem conhecer os ensinos de Jesus Cristo, é o cego na frente e ele atrás, outro cego também. Jesus Cristo diz que todos dois cairá no buraco. Não é bem feito? É, porque Jesus Cristo disse, examine as escrituras, leia, estude. Por isso que eu também insisto. Sempre estou falando, estudem, leiam. Não vá com piolho na cabeça dos outros, não. Você tem condições de ler, você não está lendo porque você não quer. Certo? Então não vá reclamar depois, não. Jesus Cristo disse, eu a ninguém condeno, nem julgo. As minhas palavras irão condená-los ou julgá-los naquele dia. Você sabia que quando você for para julgamento, Jesus Cristo não vai dizer nada, nem falar nada, porque o que Jesus Cristo tinha que dizer, ele já disse. Está escrito nos evangelhos, a sua bibliografia. Tudo que Jesus Cristo ensinou está escrito ali nos 4 evangelhos. Mateus, Lucas, Marcos e João. São a vida inteira de Jesus Cristo aqui na terra, claro, né? Que a vida dele é infinita. Não se pode contar. Mas a vida dele terrena aqui, enquanto ele vive aqui na terra, está ali. Não está tudo, mas está o suficiente para você acertar o caminho. Você só não procura, você só não lê porque você não quer. Como os fariseus complicam muitas coisas, Jesus Cristo ensinou isso ao povo, dando luz, esclarecendo tudo, mostrando tudo, colocando todos os pontos no i. Os fariseus religiosos entram no meio e dizem, você fala de você mesmo agora, dizendo que é a luz do mundo. Então seu testemunho, a sua palavra não é verdadeira, porque não tem ninguém que possa comprovar isso. Que tu és isso que tu está dizendo, a luz do mundo. Como é que alguém pode provar isso? Os religiosos disseram a Jesus Cristo. Jesus Cristo responde dizendo, ainda que eu fale de mim mesmo, sem nenhuma testemunha, o meu testemunho ou minha palavra ainda é verdadeira. Sabe por quê? Porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de nada. Não sabem nem um palmo na frente do nariz, não sabem de onde vim, nem para onde eu vou, porque vocês só conseguem enxergar alguma coisa se vocês verem com seus olhos. Eu sou muito diferente. Eu a ninguém julgo. E ainda que eu julgue alguém, o meu julgamento é verdadeiro, porque não é somente eu que julgo. Sou eu e meu Pai junto que julgamos. E segundo a Bíblia, o julgamento ou testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Então é eu e Deus que julgamos igualzinho, do mesmo jeito. Por isso, nosso testemunho é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e também testifica de mim o meu Pai, que é Deus. Os judeus completamente confusos daquilo que Jesus Cristo quis dizer, dizendo meu pai, meu pai, meu pai, disseram assim para Jesus Cristo, onde está o teu pai? Para a gente poder entender tudo isso? Não é José, esposo de Maria, o teu pai? Onde ele está agora? Para ele comprovar isso. E Jesus Cristo de forma, irmão, magistral, porque ele não entendia, porque ele não queria entender. Jesus Cristo de forma magistral diz a eles, vocês não me conhecem, então muito menos conhecem o meu Pai, que não é José, que é Deus. Se vocês me conhecessem, também conheceriam a Deus, que é o meu Pai. Essas palavras, irmãos, foi o estopim para todos perceberem que Jesus Cristo não estava se referindo a seu pai terreno, José, mas estava se referindo ao Deus Todo-Poderoso, que era o seu legítimo Pai. Por isso começaram a pegar em pedras de novo. E essas palavras Jesus Cristo ensinou, estando bem ali perto do local do tesouro do templo, ali em Jerusalém. Mas ninguém sequer ameaçou alguma coisa. Só fizeram pegar na pedra. Mas não ameaçou Jesus em nada. Nem fizeram nada contra ele, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Não é assim não. Chegar e querer fazer alguma coisa contra Jesus, não é assim não.
Tudo com Jesus Cristo já estava programado. Seu sofrimento, sua dor, sua morte. Não era qualquer homenzinho que ia chegar e antecipar isso, não. Não tinha chegado a hora dele. Como o povo tinha ouvido a verdade, o povo não aguenta, eu e você, não aguentamos a verdade, queremos logo revidar. No instante ficou tudo caladinho, paradinho. Pegou em pedra, mas ficou tudo no seu canto quieto. Ninguém fez nada. Depois de causar este rebuliço, Jesus Cristo diz para os judeus, dizendo para os judeus que era a luz do mundo, ou seja, ele diz que é o próprio Deus, guiando seu povo. Jesus Cristo agora vai mais fundo e deixa os judeus, que são o povo judeu, né, completamente estupefados quando diz assim para eles no templo: mais uma vez eu digo a vocês que eu vou embora e vocês me buscarão e não me acharão, e nessa procura material todos vocês morrerão nos vossos pecados, porque para onde eu vou vocês não poderão ir e nem me achar de forma material. Então os judeus começaram a discutir entre eles mesmos e dizer: o que será que ele quer dizer com isso? Será que ele vai se matar? Porque novamente está dizendo que vai, ou ele está dizendo que vai para além das fronteiras do Império Romano, para junto dos bárbaros, para o fim do mundo, para a gente não encontrar ele mais. Está dizendo que a gente não vai encontrar ele mais. Por que está dizendo ele que para onde ele vai a gente não pode ir? Para onde ele vai? E na mesma hora Jesus Cristo fala uma das maiores frases e que mais coloca os homens no seu lugar e dá a Deus a honra perfeita. Jesus Cristo diz assim: todos vocês são de baixo, mas eu sou de cima. Eu sou dos céus. Todos vocês são desse mundo. São daqui de baixo, são pequenos, são pecadores. Coloquem-se no seu lugar. Nesse mundo de trevas, de engano, de erro. Uma sociedade corrupta, que não anda segundo as normas de Deus, anda segundo as suas próprias normas. Influenciados por Satanás. Mas eu não. Eu não sou desse mundo. Por isso que o mundo me odeia. Pois estou com a verdade. E foi por isso que eu falei para vocês que todos vocês vão morrer nos próprios pecados. E sabe por quê? Porque se não acreditam que eu sou de cima, nada aqui na terra limpará os pecados de vocês. Vocês morrerão com seus pecados porque vocês não acreditam em mim. Eu sou a única solução para a destruição e limpeza dos pecados de vocês. E vocês recusarem. Se vocês recusarem isso, então morrerão com seus pecados para sempre e estarão perdidos eternamente. Irmãos, quando eles escutaram essas palavras, finalmente eles compreenderam e não indagaram, nem repreenderam, mas perguntaram curiosos a Jesus Cristo assim: afinal de contas, quem és tu? E o que tu te fazes ser? Eles se sentiram impactados. Quem és tu para dizer palavras tão fortes? Jesus Cristo surpreendentemente responde a eles e diz: eu sou isso mesmo que vocês estão pensando, mas não querem acreditar. E que Deus, e que desde o começo eu estou falando. É isso mesmo. O problema é que vocês não querem acreditar. Eu tenho muita coisa para julgar vocês, mas não faço. Mas aquele que é verdadeiro, o Pai Celestial que me deu esse juízo, e o que de Deus eu tenho ouvido, falo ao mundo e falo para todos vocês. Mas, irmãos, eles balançaram as cabeças sem querer acreditar nisso que estavam escutando. Um homem que era Jesus Cristo. Foi então quando Jesus revelou um fator direto e de profundo mistério, quando disse a eles, antes mesmo de acontecer: eu digo a vocês que quando vocês me levantarem na cruz, levantarem o Filho do Homem, que sou eu, então vocês entenderão que eu estou falando a verdade. Que eu sou o caminho, que sou a solução para vocês. E saberão que estou falando a verdade, porque eu estou falando antes que aconteça. E que não faço nada por mim mesmo, mas faço como o Pai, que é Deus, me ensinou. E Deus
que me enviou está comigo sempre. Todo momento ele não tem me deixado só. E sabe por quê? Porque eu faço sempre o que agrada a Deus. Eu faço o que Ele quer e não o que eu quero. E dizendo estas coisas, como grande parte daquela multidão finalmente se rende e acredita que esse homem é o Messias. Porque ninguém na terra fala como esse homem fala. Então Jesus Cristo aproveitou e falou para aqueles que ali, um grupo que ali no meio deles, acreditou nele. Escutem bem. Se vocês permanecerem me ouvindo e obedecendo meus ensinamentos, então serão verdadeiramente meus discípulos. Porque esta é a única maneira de provar que me segue, quando me obedece. Então, cada vez mais, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, e vai libertando vocês de todos os seus erros, de todos os pecados, e verdadeiramente todos vocês sereis livres. Jesus Cristo de Nazaré, a origem, a vida, a verdade de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Veja que Jesus Cristo é infazível, é direto, é para salvar, é luz. Ele mostra a realidade, ele não vai com canto de carochinha, conto de história de trancoso que as religiões ensinam, os líderes religiosos ensinam. Isso aqui, faça aquilo outro, normas, doutrina, meios. Veja que ele é direto. Eu sou a luz. Me obedeçam que vocês estarão na verdade. Façam aquilo que eu estou mandando, direto, não engana, não enrola. Isso é Jesus Cristo, isso é a porta que leva para o céu. O Evangelho, isso é luz. Por isso que ele disse, eu sou a luz do mundo. Eu respondo todas as indagações e perguntas que vocês tiverem. O problema é se o homem aceita ou não. O homem só está em trevas porque não aceita a verdade de Jesus Cristo. O homem só vai para o inferno porque não quer aceitar a verdade de Jesus Cristo. Os homens se condenam, os homens se machucam, os homens fazem todo tipo de abominação e males contra eles mesmos. Influenciados por Satanás, porque só quer escutar Satanás, só quer escutar a sociedade, só quer escutar o mundo. Jesus Cristo disse, o mundo me odeia, e é verdade. Quem estiver neste mundo e é amado pelo mundo e diz que é seguidor de Jesus Cristo é um mentiroso. Porque quem segue Jesus Cristo verdadeiramente tem que falar a verdade sobre esta verdade daqui. As pessoas que falam estas verdades aqui são odiadas pelos outros, porque está ferindo, está mostrando erro. E não é todo mundo que aceita isso. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, me ajude a pegar esses ensinamentos, colocar dentro de mim, consertar meus erros, olhar para mim. E os outros é só para eu levantar. Fui colocado só para levantar, para amar. Até o fim, até o último suspiro, lutar com a pessoa para tentar trazê-la para Deus. Nunca para condenar. Nunca negócio com morte. Nunca negócio com pena de morte. Quem tem negócio com pena de morte, com morte é Satanás. Deus tem com a vida, com o perdão, com a misericórdia. Mas ele fez uma coisa repugnante, abominante. Ele cometeu um pecado de animal. Problema. Ele vai acertar com Deus. Um dia ele vai acertar. Não é você não. Deixe de ser enxerido. Você não tem nada a ver com isso. Ele vai bater de frente com Deus. E se tiver que pagar, vai pagar. Só Deus pode ver o coração dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos faça ser como Ele. Nos ajude a executar misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.